Bom dia, nono ano. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, só que dessa vez será em redação. O assunto é a continuação do nosso artigo de opinião. Lembram? Bem, vamos lá. Primeiro vamos começar lendo essa apresentaçãozinha sobre o que é esse artigo de opinião. Os artigos de opinião são importantes instrumentos para a formação do cidadão. Aprender a ler e a escrever esse gênero contribui para desenvolver a capacidade de participar com argumentos convincentes das discussões sobre as questões do lugar onde se vive e, mais do que isso, de formar opinião sobre elas, contribuir para desenvolvê-las, praticar a cidadania. Ou seja, quando eu falo de artigo de opinião, é um instrumento onde começa a formação do cidadão crítico, que é esse cidadão que nós queremos formar, aquele cidadão consciente e crítico dos seus direitos e deveres. Vamos à aula? Bem, vamos lá. O que é esse artigo de opinião? Ele é um gênero optativo, ou seja, onde você lança a sua opinião sobre algo de cunho argumentativo. Vai lançar opinião, mas vai ter que ser baseada em argumentos fortes. Não é simplesmente porque eu acho, eu penso. Não, tem que ter argumentos fortes. Ele tem que apresentar um tema e o seu ponto de vista sobre aquele tema. Repito, o seu não é baseado no de mais ninguém. É o que você vê a partir daquele tema. E tem como principal objetivo informar e persuadir o leitor. Persuadir aí no sentido de instigar, fazer com que ele se interesse sobre o assunto. Bem, algumas características do artigo de opinião. Já sabemos que é um texto argumentativo, certo? E ele vai ter que difundir a sua opinião sobre algum tema. E, geralmente, esse tema é muito polêmico. Por isso que você tem que lançar mão de argumentos fortes para tentar passar para o leitor a sua visão baseada em que você pensa isso e como ele deve agir a partir de ter acesso a esses argumentos. Ele vai aparecer geralmente em jornais e revistas, ou seja, ele também é um gênero de tipo jornalístico, certo? Apresenta título e ele tem que ser polêmico ou provocador, porque é a partir do título que a pessoa vai se interessar ou não de ler seu texto. Se o seu texto tiver um título fraco, ele não vai se interessar. E exige que ele seja escrito na norma padrão da língua, ou seja, o português gramaticalmente correto. Vamos agora para alguma estrutura básica desse artigo de opinião, salientando, estrutura básica, ou seja, que não pode faltar de maneira alguma. Aqui nós temos um pequeno gráfico que vai mostrar como deve ser dividido o seu artigo de opinião. Ele já deixa mostrar que já são divididos em 3 partes. Introdução, onde você vai ter que contextualizar esse assunto. Você está falando de quê? Vai ter que mostrar qual é o problema desse assunto. Não é simplesmente mostrar o assunto. E a sua tese, ou seja, como você vê esse problema. Já no desenvolvimento, você vai ter que mostrar os seus argumentos, ou seja, baseado em que você pensa dessa forma e vai justificar o seu pensamento. Ele é baseado nisso, por isso, por isso e por aquilo. Já no último, a conclusão, ele segue esse raciocínio argumentativo, ou seja, você tem que mostrar que está segura dos seus argumentos, não pode em nenhum momento demonstrar falha. E lá no fechamento, que se chama de pulo de gato, você tem que provar o porquê que você está certo, se tem um problema e qual é a solução desse problema. Porque mostrar o problema é fácil, mostrar a resolução, como resolver esse problema, é a parte mais difícil. Certo? Introdução. Primeiro parágrafo. Isso não resta nenhuma dúvida. Todo o texto deve começar pelo seu primeiro parágrafo. E o que é que ele deve apresentar? A tese, ou seja, o problema que tem que ser resolvido. Você, no primeiro parágrafo, já deixa bem claro qual é o problema que vocês têm que discutir e resolver. E esse parágrafo, que ele é introdutório, ele é norteador, ou seja, é a partir dele que todo o texto vai se basear. Vamos agora para o desenvolvimento, certo? Que é aquela parte mais extensa do texto, constituída de 2 parágrafos.
Por que tem que ser de 2 parágrafos? Porque é nele que você vai argumentar as suas ideias. E tem que argumentar de modo que você tem que defendê-las sem deixar brecha alguma para que a pessoa entenda que você não está segura da sua opinião. Não, você tem aquela opinião baseada nisso, naquilo e naquilo outro. Ou seja, é uma opinião bem formada. Porque se você mostra que sua opinião está bem formada, o leitor se sente representado. Então você tem que defender as suas ideias com unhas e dentes. Não pode deixar margem para outros entendimentos e nem deixar margem de que você não tem certeza do que está falando. Tem que deixar a certeza absoluta que a pessoa pode confiar no que você está dizendo. Bem, chegamos ao último parágrafo, da conclusão, que é o momento onde você vai sintetizar todos os seus argumentos. Vai remostrá-los, vai reescrever um pouco de tudo aquilo que já foi dito e, a partir disso, você vai apresentar a solução para o problema. Não é, lembrando que eu falei que não é simplesmente mostrar o problema. É no último parágrafo que você mostra a solução para aquele problema. Primeiro você mostra o problema, depois você mostra a sua opinião sobre o problema e na conclusão você mostra a solução para esse problema. Ou seja, o que é que todos nós devemos fazer para poder resolver aquele problema, aquele assunto tão polêmico. Então, é o seu ponto de vista que vai nortear o leitor a se basear sobre as possíveis formas de resolver aquele problema. Estamos entendidos? Bem, chegamos ao final. Então, essa foi nossa aula de redação sobre a argumentação e contra-argumentação do artigo de opinião. Espero que todos tenham acompanhado bem a aula e nos vemos na próxima aula. Tchau!